Já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação desconfortável de que estava decepcionando alguém importante? Essa sensação de culpa vem quando a gente coloca limites, principalmente com as pessoas que amamos. É como se ao dizer não, a gente estivesse traindo a expectativa de alguém, ou pior ainda, negando o nosso amor por essa pessoa. Eu entendo porque isso já aconteceu muitas vezes comigo e acredito que se você está aqui, provavelmente isso já passou pela sua cabeça também. Então, vamos falar sobre essa culpa, de onde ela vem e, mais importante, como a gente pode lidar com ela sem carregar esse peso. Oi, eu sou a Juliana e hoje a gente vai falar sobre como lidar com a culpa ao dizer não para as pessoas que amamos. Desde muito cedo, principalmente nós mulheres, somos ensinadas a agradar, somos condicionadas a pensar que nosso valor está diretamente ligado ao quanto conseguimos nos doar. Se você for boa filha, boa amiga, boa mãe, boa esposa, você diz sim para tudo, certo? Está sempre disponível, sempre tentando resolver tudo. Mas será que essa lógica faz sentido? Será que dá para sustentar isso por muito tempo? Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi da pior maneira. Agradar todo mundo pode acabar com você. Chega um ponto em que se desgastar para tentar atender todas as expectativas dos outros é uma forma de abandono pessoal. Você se abandona em nome de agradar os outros. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Mas eu vou compartilhar uma experiência pessoal para ilustrar isso melhor. Eu sempre fui aquela pessoa que dizia sim para tudo, principalmente com os familiares mais próximos. Sabe quando você está exausta, mas mesmo assim se compromete a ajudar em algo, mesmo quando sente que não deveria? Ou quando um parente te pede um favor e você já está com 1000 coisas na cabeça, mas não consegue dizer não? Eu vivia nisso. Eu sentia que se eu negasse, eu seria a egoísta da história. E aí entra a culpa. Porque quando a gente começa a perceber que precisa se priorizar, que precisa colocar limites, a culpa surge como uma sombra. Parece que a gente está atraindo a confiança de quem a gente ama, mas essa culpa, por mais incômoda que seja, faz parte do processo de crescimento pessoal. Então, se você sente culpa por colocar limites, saiba que isso é normal. Isso significa que você está saindo de um padrão que te ensinou a se anular. E romper com esse padrão não é fácil. Principalmente quando envolve aquelas pessoas que você ama, que têm expectativas sobre você. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a origem dessa culpa. Por que será que a gente sente tanta dificuldade em dizer não para essas pessoas mais próximas? Normalmente, esse sentimento ele vem de crenças muito profundas que a gente carrega lá desde a infância, desde pequena. Porque a gente foi ensinado a pensar que para ser boa filha, boa amiga, boa esposa, a gente precisa estar sempre disponível. Só que esse tipo de comportamento, com o tempo, ele vai gerando ressentimento. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente diz sim o tempo todo, mesmo quando a gente está esgotado, quando aquilo vai nos prejudicar de alguma forma, a gente acaba se sentindo sufocada. E esse ressentimento, ele vai crescendo, mesmo que a gente não perceba na hora. Aí um dia vem a explosão. A gente se sente sobrecarregada, irritada e se pergunta: por que que eu não consigo dizer não? Eu vou te contar algo que pode parecer duro, mas é libertador. Você tem direito de dizer não e mais do que isso, você precisa, porque se você não se respeitar, quem vai te respeitar? Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está falando da família ou das pessoas que a gente ama. A pressão é maior, o medo de decepcionar é maior, mas eu vou te dar uma dica prática para antes de responder automaticamente o sim a qualquer pedido, parar, pensar e refletir. Você tem espaço para isso? Você realmente quer fazer aquilo? Se a resposta for não, respeita esse sentimento. E é nesse momento que a culpa pode aparecer. Mas você já pensou que essa culpa não é o sinal de que está fazendo algo errado, mas sim de que está aprendendo a se colocar em primeiro lugar? Eu sei que parece contraditório, mas a culpa é um indicativo de que você está quebrando um ciclo de autoanulação. Vamos falar sobre o impacto positivo de dizer não. Quando você estabelece limites, você está dizendo para si mesma que você importa, que suas necessidades, seu tempo, sua energia, eles são valiosos.
E mais, você ensina aos outros que você tem limites e que eles precisam ser respeitados. Isso pode não ser fácil de aceitar no começo, principalmente para quem sempre contou com a sua disponibilidade, mas a longo prazo, essa prática constrói relações mais saudáveis, mais equilibradas. Eu vou te dar o exemplo prático de uma amiga minha que estava sempre disponível para resolver os problemas dos irmãos. Eles sempre ligavam, eles pediam favores e ela nunca conseguia dizer não. Chegou um ponto que ela começou a se sentir sufocada, sobrecarregada, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Até que um dia, depois de muito refletir, a gente conversava muito, ela começou a dizer não algumas vezes. E no começo a culpa era avassaladora. Ela pensava: ai, será que eles vão achar que eu não me importo mais? Será que eu estou sendo egoísta? Mas com o tempo ela percebeu que ao colocar limites, seus irmãos começaram a valorizar mais o que ela fazia por eles. E o mais importante, ela se sentia mais leve, mais dona do seu tempo. E é isso que acontece quando a gente começa a se priorizar. A culpa é uma fase, mas ela passa. E quando passa, o que fica é a sensação de liberdade, de respeito por nós mesmas. Então, se você ainda sente essa culpa ao dizer não esquece de que ela faz parte do processo. Não fuja dela, mas também não deixe de ser controlada por ela. Com o tempo você vai perceber que é possível amar e respeitar os outros sem deixar de amar e respeitar a si mesmo. Agora eu quero saber de você, em que situação você sentiu culpa por dizer não? Como você lidou com esse sentimento? Coloca aqui nos comentários. E claro, se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui a gente vai continuar discutindo também temas que nos ajudam a crescer, a nos libertar da necessidade de agradar todo mundo. Super beijo. Tchau, tchau.